Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu estarei falando sobre os impactos da seca no Brasil. E nada melhor do que começar esse encontro mostrando a vocês a imagem da Terra, obtida através de um satélite da NASA, onde eu destaquei aqui o corredor de fumaça procedente das queimadas realizadas na Amazônia Sul-Americana e também em determinadas áreas do Paraguai, norte da Argentina, centro-sul do Brasil, enfim. Então, essa tonalidade aqui, na verdade, representa a fumaça das queimadas, onde você também pode observar na borda sul da Amazônia, exatamente onde eu estou passando o meu dedo, uma espessa cortina ou nuvem de fumaça. Existe uma diferença bem visível entre a tonalidade da fumaça e a tonalidade das nuvens de chuva. As nuvens de chuva, elas possuem uma tonalidade mais branca, enquanto que a fumaça ela tem essa tonalidade tênue. Então, logicamente que essas queimadas ocorrem todos os anos, mas em anos excepcionais de seca, o número de queimadas aumenta de forma significativa e com isso nós temos inúmeros tipos de impactos socioeconômicos ambientais. E é dentro desse contexto que eu estarei trabalhando essa aula de número 600, o marco histórico do canal Geogênio. Então, moçada, aqui nós temos um conjunto de mapas do CEMADEM, tá? Que é o centro que promove o monitoramento da seca e desastres naturais em nosso país. E através desses mapas de 2012 a 2024, é possível você perceber com muita clareza a evolução da seca em diferentes anos. E você percebe com muita nitidez que o ano de 2024, que ainda não se encerrou, ele está sendo marcado como aquele que registrou a pior seca até então monitorada pelos cientistas, não só brasileiros, assim como de outros países do mundo. Então, o que você pode me perguntar? Professor, o que teria causado essa seca considerada a pior dos últimos 500, 600, 700 anos em nosso país? Um conjunto de fatores. Nós temos que levar em consideração que a Terra vive um momento de transição climática e essas mudanças climáticas, em parte, são causadas pelo homem, portanto, derivam da ação antrópica, mediante não só ao desmatamento, mas também as crescentes emissões de gases do efeito estufa na atmosfera. E esses dois fatores combinados, dentro da minha opinião, são aqueles que mais contribuem para o aquecimento global, ou seja, a elevação gradual da temperatura em nosso planeta. Agora, também as secas não derivam única e exclusivamente das mudanças climáticas em curso. Nós temos que levar em consideração as sazonalidades climáticas mediante a ocorrência, por exemplo, de fenômenos como o El Niño e a Laninha. Então, recentemente, nós tivemos um El Niño muito forte
que na verdade, né, começou a se formar no início de 2023, um super El Niño, começou a se formar não, atingiu uma magnitude muito grande no início de 2023 e ele foi consequentemente se expandindo e o fenômeno do El Niño, que foi considerado um fenômeno de grande intensidade, grande magnitude, ele só veio a se enfraquecer no primeiro semestre de 2024. Então, o que nós tivemos o ano passado, a partir dos primeiros meses de 2023, foi a formação do Super El Niño. Esse El Niño foi ganhando força com o passar dos meses e acabou se transformando naquilo que os cientistas estavam prevendo, um evento de grande magnitude. Então, de acordo com os cientistas, esse Super El Niño foi um dos fatores responsáveis, se não o fator de maior relevância, pela seca extrema que ocorreu em 2023 e que atingiu uma intensidade maior em 2024 no território brasileiro, assim como também em outros países aqui da América do Sul. Então, como vocês podem perceber por esse mapa, quanto mais avermelhada for a cor do mapa, mais severa é a seca. Então, de forma comparativa, em relação aos 13 mapas que aqui estão sendo representados de 2012 até 2024, o ano de 2024 foi aquele em que a seca atingiu maiores proporções no território brasileiro, assim como também em alguns países vizinhos do Brasil. Aqui nós temos também um outro dado interessante, né? A tonalidade azul indica, né, períodos chuvosos, a tonalidade vermelha indica períodos secos. Então a ideia aqui é mostrar a vocês que existe um padrão de mudanças climáticas em curso. Isso ninguém pode negar, que existe um padrão de mudanças climáticas em curso. Então, por exemplo, até por volta de 1991, os períodos chuvosos estavam sendo mais intensos no território brasileiro. E repare que a partir de 1991, os períodos secos foram se transformando em períodos cada vez maiores, com maior intensidade. Aqui no finalzinho você observa que em 2024 se bateu o recorde. E olha que nós ainda estamos em outubro de 2024, o ano ainda não foi finalizado, mas através desse gráfico aqui é possível perceber que existe um padrão em curso de mudanças climáticas que estão indicando que os períodos mais secos estão se tornando mais longos e com maior intensidade no território brasileiro. Então, o que você pode concluir em cima de tal informação? Que existe uma mudança climática em curso. Você pode estabelecer uma relação entre o desmatamento da floresta amazônica, o desmatamento da Mata Atlântica, o desmatamento da Caatinga, o desmatamento do Cerrado. Estou me referindo a esses principais biomas como um dos fatores responsáveis pela redução das chuvas no território brasileiro e pelo alongamento dos períodos secos em nosso país. Com certeza, sim. Então, o desmatamento tem um impacto muito grande no clima, não só porque reduz os padrões de umidade existente na atmosfera, assim como contribui para a elevação gradual da temperatura
na baixa camada da atmosfera, na troposfera. E com isso nós temos a potencialização do aquecimento global e alterações não só no quantitativo, mas também no regime das chuvas no território brasileiro, assim como em outros países, não só aqui da América do Sul, assim como também do resto do mundo. Aqui nós temos essa outra imagem que eu já utilizei, que é da NASA, identificando em vermelho os focos de queimadas. Lembrando que a ideia aqui é mostrar onde essas queimadas ocorreram ao longo dos meses de 2024, onde a NASA fez o registro das queimadas aqui na América do Sul. Aquilo que eu disse, essas queimadas não ocorrem única e exclusivamente no território brasileiro, ocorrem também em outros países. Repare aqui o Peru, repare aqui a Bolívia, né? Em menor escala, né, aqui no Equador, repare aqui o norte da Argentina, em menor escala aqui no Paraguai, mas as queimadas, de certa forma, o mapa não permite que você tenha uma interpretação equivocada, mostra com muita clareza que a maior parte das queimadas, elas ocorreram ao longo de 2024, assim como estão ocorrendo até agora, no território brasileiro. Se bem que, nas últimas semanas, em razão do retorno das chuvas em determinadas áreas do Centro-Sul, do Nordeste e também da Amazônia, nós tivemos uma redução dos focos de queimadas no território brasileiro, assim como também nos países sul-americanos. Aqui nós temos os focos de incêndio por estado. Então repare que o Mato Grosso, até esse período registrado, esses dados são do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o estado do Mato Grosso liderou com 26% das queimadas que foram realizadas no Brasil até o mês de setembro, ou seja, 6.343 focos de queimadas registradas no estado do Mato Grosso. Repare que em segundo lugar aparece Roraima, com 18,9%, lembrando que o El Niño, no início de 2024, deixou o clima na Amazônia setentrional extremamente seco, e em razão disso nós tivemos um recorde de queimadas em Roraima e também em determinadas áreas do norte do Pará e do Amapá. E nós temos aqui com 8,5 Tocantins, que é um outro estado que pertence à Amazônia. Se somarmos esses três estados amazônicos, nós temos mais de 50% das queimadas ocorridas no Brasil no ano de 2024. Agora, como vocês podem perceber, as queimadas, elas ocorrem principalmente nos estados do Centro-Oeste e do Norte do Brasil e estão vinculadas, sobretudo, não só à renovação das pastagens, na época seca que ocorre no meio do ano. O inverno no Brasil Central, ele é seco, então durante esse período é comum que os pecuaristas façam queimadas para renovar suas pastagens, e também as queimadas são praticadas por agricultores que estão limpando o terreno, objetivando o preparo da terra para a agricultura, ou estão desmatando áreas que serão incorporadas ao processo de produção do agronegócio. E sendo assim, as queimadas, elas geram inúmeras consequências. Nós temos aqui imagens para que vocês possam observar. Aqui, cidade de Rio Branco. Isso não é nevoeiro do amanhecer, isso é fumaça das queimadas. Aqui nós temos a imagem de Cuiabá. Repare o céu de Cuiabá tomado por fumaça. Aqui nós temos a imagem de Manaus, também o céu de Manaus tomado por fumaça.
Aqui nós temos a imagem de Porto Velho, repare o céu de Porto Velho tomado por fumaça, assim como tantas outras cidades, principalmente da Amazônia, da região centro-oeste, também cidades das regiões sudeste e sul, foram tomadas pela fumaça derivada dos milhares de focos de incêndios florestais provocados pelo homem e, com isso, reduzindo drasticamente a qualidade do ar respirado pelas pessoas que residem nessas áreas urbanas, assim como também nas áreas rurais afetadas pelos efeitos das queimadas. Aqui nós temos uma imagem muito triste, que é a imagem que retrata a morte de animais. A morte de animais em função dos incêndios, das queimadas, é algo muito triste de se ver, uma vez que já algum tempo atrás, no Pantanal Mato-Grossense, haviam sido mortos aproximadamente 17 milhões de animais. Estamos falando só de animais de grande porte. E agora, no ano de 2023 e também no ano de 2024, o número de animais mortos por essas queimadas, muitas das quais criminosas, feitas por produtores rurais, foi muito maior. Não se sabe ao certo a quantidade de animais de grande porte que morreram em função desses incêndios, dessas queimadas, répteis, aves, mamíferos. E claro que também você tem que levar em consideração que uma grande quantidade de animais pertencentes à microfauna morreram em função dessas queimadas. E também a quantidade de plantas que foram consumidas pelo fogo, milhões de hectares de vegetação nativa foram consumidos pelo fogo, também causando a morte de uma grande quantidade de plantas que é impossível mensurar ou estimar por causa da amplitude desses incêndios em vários estados da federação. Aqui nós temos um outro efeito dessas queimadas, a chuva negra, né, ou chuva preta, como queiram chamar. Aqui nós temos uma nuvem, né, com a tonalidade preta, até mesmo porque a quantidade de fumaça e a quantidade de fuligem derivada da queimada na atmosfera vai contribuir para que a tonalidade da base da nuvem fique mais escura e a chuva traga de volta para a superfície essa fuligem. Então você repare aqui a tonalidade da água recolhida, né, água da chuva recolhida, e você vai perceber que a água está escura. Essa água é imprópria para o consumo, né? Essa água, dependendo do grau, né, de concentração de fuligens num determinado corpo d'água, pode causar até mesmo algum tipo de dano ambiental para a vida aquática, tá? Ainda não há estudos comprobatórios sobre esse tema, mas eu acredito que a chuva negra, dependendo da sua intensidade, da concentração de fuligem na água, ela pode alterar a composição da água no que diz respeito ao seu pH e, consequentemente, isso vir causar a mortandade de peixes. Ainda não há casos comprovados a respeito do tema. Aqui nós temos uma outra consequência, né? Que é os rios voadores estão perdendo umidade em função do desmatamento e mudanças climáticas. Então, se você vive um período de seca por um ano, por 2 anos, e essa seca tem como um dos fatores responsáveis o desmatamento que avança num ritmo contínuo nos principais biomas do Brasil, isso acaba interferindo no processo de evapotranspiração e, com isso, a perda de umidade na atmosfera vai, consequentemente, alterar a estrutura dos rios voadores, que desempenham um papel importante na distribuição das chuvas
em nosso país, assim como em outros países da América do Sul. Ah, professor, o que seria um rio voador? É um corredor de umidade cuja origem está aqui no Oceano Atlântico. Lembrando que as águas do Atlântico aqui são muito aquecidas, 27, 28, 29, 30 graus. Em função disso, há muita evaporação e o oceano libera muita energia para a atmosfera. Então, essa umidade é transportada pelos ventos de leste, juntamente com a nebulosidade, com as nuvens que se formam a partir da condensação do vapor d'água. Então, esses rios voadores são responsáveis por boa parte das chuvas que caem na Amazônia e são realimentados pela floresta amazônica. Aqui esse verde escuro retrata a área remanescente da floresta amazônica. Então, através do processo de evapotranspiração, esses rios voadores são realimentados. Então, novas nuvens de chuva se formam, depositando chuvas em regiões até bem afastadas do oceano, como, por exemplo, aqui na Amazônia Ocidental. Esses ventos úmidos, ao se depararem com os contrafortes da Cordilheira dos Andes, eles são desviados em direção ao centro-sul do Brasil. Então, você seguindo essas setas amarelas, podem perceber que esse corredor de umidade procedente dos rios voadores será de suma importância para alimentar a formação de nuvens de chuva que irão provocar chuvas na Bolívia, no Paraguai, no norte da Argentina, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e por aí vai. Então, a partir do momento em que os rios voadores eles estão perdendo umidade, estão ficando mais secos, ora, isso acaba contribuindo para a redução das chuvas por onde esses rios voadores passam. E na medida em que essas chuvas ocorrem em menor volume e menor frequência, ora, isso vai contribuir para o prolongamento do período de seca e o surgimento de secas sazonais cada vez mais rigorosas, cada vez mais fortes, gerando impactos socioeconômicos e ambientais. Aqui nós temos esse mapinha da NASA muito interessante. É um mapa que retrata a umidade do solo aqui na América do Sul, né? Quanto mais vermelha for a tonalidade, menor é o percentual de umidade no solo. Então você percebe aqui com muita clareza que em 2024, esse mapinha foi publicado agora recentemente, em outubro, né, de 2024, a estação chuvosa ainda não estava, por exemplo, configurada em boa parte da América do Sul. Você pode perceber que o nível de umidade do solo muito baixo, e para nós aqui no Centro-Sul, isso tem um impacto muito grande no agronegócio. Por quê? A safra de soja ela começa a ser plantada aqui no Centro-Sul, em parte da Amazônia, na primeira quinzena de outubro. E até o início dessa semana, essa aula está sendo gravada hoje, dia 19 de outubro, né, um pouco mais de 10% da área destinada ao plantio de grãos, não só soja como milho, ainda não tinha sido cultivada em função do baixo nível de umidade do solo. As chuvas começaram aqui no Brasil Central, começaram, em parte do Centro-Sul, bastante expressiva, começaram, mas essas chuvas ainda estão ocorrendo de forma isolada, e até que você atinja um padrão de umidade que é considerado indispensável para o início do plantio, isso ainda vai durar alguns dias. Então, esse retardamento no cultivo ou na produção da safra de grãos terá impacto em 2025 na safrinha, que é a safra de milho, que é a segunda safra, na verdade,
que é plantada a partir de fevereiro ou a partir de março, aqui em parte do centro-sul e sul da Amazônia, aproveitando-se que a estação das chuvas se alongam até o final de abril, dependendo da região, até a primeira quinzena de maio. Aqui nós temos aquilo que eu disse, né? Prolongamento da seca atrasou o plantio da safra de grãos 2024-2025 em partes das regiões Centro-Sul, Nordeste e Amazônia. Isso poderá se refletir numa queda da produção agrícola, apesar das projeções estarem indicando que a safra de 2024/2025 será maior do que a safra de grãos de 2023/2024. Vamos torcer para que isso aconteça, até mesmo porque uma maior safra agrícola ajuda a conter os preços e, logicamente, manter a inflação num patamar mais baixo. Aqui nós temos a imagem, né, da terra rachada. Isso ocorre em função da seca, né? Aqui a imagem de uma máquina agrícola fazendo o arado do solo, o preparo do solo para o plantio. Aqui nós temos a redução da vazão dos rios, gerou impactos socioeconômicos, socioambientais sem precedentes. Então aqui nós temos um rio amazônico, já usei essa imagem em 2, 3 outras aulas, onde é possível perceber que houve uma redução drástica da vazão, né? A Amazônia registrou a pior seca até então registrada pelo homem. E aqui nós temos uma outra imagem onde você pode perceber uma grande quantidade de embarcações, né, que estão ali encalhadas. Repare que o nível das águas baixou de forma significativa, né, e algumas construções flutuantes que também foram afetadas pela queda da vazão dos rios. E provavelmente aqui, eu não sei se é um rio ou um reservatório, você pode ver pela faixa clara, né, que o nível da água está bem baixo. Então, o que isso gera? Queda na vazão dos rios. No caso lá da Amazônia, por exemplo, prejudica o transporte fluvial. Lembrando que o transporte fluvial é o principal meio de transporte utilizado naquela região. Os rios da Amazônia são as estradas que andam, em alusão à importância para a integração regional, não só das cidades, assim como da população ribeirinha e da população rural como um todo. Então é através dos rios que muitas pessoas se deslocam e muitos produtos agrícolas, extrativos, industriais, etc., são transportados para diferentes mercados existentes naquela região. Então, a partir do momento em que o nível das águas diminui, comprometendo o transporte fluvial, isso gera prejuízos econômicos de milhões e milhões de reais para economias de vários municípios, gera prejuízos para produtores rurais que não conseguem escoar sua produção, reduz o potencial pesqueiro dos rios, muitos peixes acabam morrendo em função do fato dos lagos de várzea estarem secando, de ficarem aprisionados nesses lagos de várzea, também em função da redução da taxa de oxigênio em determinados rios. E quando a gente fala em mortandade de peixes, estamos nos referindo a milhões e milhões de toneladas, com impacto ambiental e com impacto na cadeia alimentar sem precedentes. E a natureza vai levar muitos anos, décadas, para recuperar a quantidade de peixes que morreram em função da seca. Então aqui nós temos apenas uma imagem. Essa mortandade de peixes aqui na Amazônia não foi causada pela eutrofização da água, não foi causada por poluição com produtos químicos. Essa mortandade foi causada pela redução da taxa de oxigênio na água do rio, na água de uma lagoa. Essa mortandade foi causada também pelo fato de muitas lagoas de várzea terem secado em função da falta de chuvas. Então não é só o impacto econômico, porque tem muita gente na Amazônia que tira o seu sustento da pesca.
Mas você tem que levar em consideração também que essa mortandade, ela afeta toda uma complexa cadeia alimentar. Então, o dano ambiental é tão grande quanto o dano social e o dano econômico. Aqui nós temos a queda dos níveis dos reservatórios no Centro-Sul e Nordeste impactou na conta de energia. Claro, aqui nós temos o gráfico mostrando que os reservatórios do Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Nordeste registraram o quê? Uma queda bastante expressiva. Claro que essa queda ocorre todo ano, em função do período de meio de ano ser um período mais seco em boa parte do território brasileiro. Então é até normal que os níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas diminuam nessa época do ano. Mas em função de nós termos tido uma seca excepcional, a queda do nível dos reservatórios foi mais acentuada. Preocupante? Não. Eu mesmo faço esse monitoramento através dos dados que são publicados por órgãos competentes na internet. Eu já vi anos em que os níveis dos reservatórios do Centro-Sul e Nordeste estavam num patamar crítico. Nós não alcançamos esse patamar crítico e agora, com o recomeço das chuvas, os reservatórios começarão a se recuperar e com isso, eu acho que, na minha concepção, o pior já passou. Mas só que a queda, no nível das águas dos principais reservatórios das usinas hidrelétricas do Centro-Sul e Nordeste do Brasil levou o governo brasileiro, através do seu Ministério da Energia, a implantar a tarifa vermelha, que é a tarifa mais cara de energia. Então nós temos aqui, bandeira vermelha, patamar 2, quando então você paga esse valor aqui de 0,07877 reais para cada quilowatt-hora consumido. Então, logicamente que você tem um acréscimo na conta de luz de um pouco mais, de quase 7%, em função do governo ter determinado o acionamento das usinas termoelétricas, que tem um custo de geração de energia maior do que o custo de geração das usinas hidrelétricas. O Brasil ele só não enfrentou uma crise de abastecimento de energia como aquela que enfrentamos em 2001/2002, a chamada crise do apagão, porque nas últimas 2 décadas o nosso país diversificou a sua matriz energética. Nós tivemos um aumento expressivo da participação da energia eólica, da energia solar, da energia termoelétrica na matriz elétrica brasileira, e hoje as usinas hidrelétricas respondem por apenas um pouco mais de 50% de toda a eletricidade produzida no Brasil. Aqui nós temos, para finalizar o nosso encontro, comemorando o fato de eu ter conseguido gravar 600 aulas, que são vídeos, aulas, tá? Não são vídeos sobre temas comuns, são vídeos, aulas. Então aqui nós temos um mapinha da América do Sul, esse mapa é do dia 18, ontem, e esse mapinha na manhã, esse sábado, dia 19, onde você pode perceber muita nebulosidade no Centro-Sul, ontem aqui no interior do Nordeste, e na parte da manhã aqui você ainda percebe muita nebulosidade aqui no Centro-Sul, sul da Amazônia também com muita nebulosidade, um pouquinho menos de nebulosidade lá no interior do Nordeste, lembrando que essa nebulosidade normalmente ela ganha força no período da tarde, nessa época do ano, quando nós temos o crescimento daquelas nuvens chamadas cúmulos nimbus, que provocam aquelas chuvas acompanhadas de descargas elétricas, raios, rajadas de vento, às vezes queda de granizo, enfim. Então, eu coloquei essas 2 imagens para mostrar a vocês que o pior já passou
que as chuvas estão retornando ao território brasileiro e com isso, né, nós teremos o plantio da safra de verão 2024/2025, o início de recuperação dos reservatórios das usinas hidrelétricas e os reservatórios que abastecem as cidades, e sendo assim a redução das queimadas, e podemos dizer que a seca ela está com seus dias contados. Poucas são as áreas do território brasileiro que nesse exato momento ainda se encontram num estado de seca crítica. Então, na verdade, graças a Deus, as chuvas estão retornando e como nós temos uma laninha em formação, as previsões é que as chuvas esse ano aqui no Nordeste, interior do Nordeste, ficam acima dos padrões médios, assim como na Amazônia, o que é muito bom para reduzir muito as queimadas que ainda ocorrem nessa época do ano, início do ano. E nós temos, né, uma previsão de que teremos, né, talvez chuvas acima da média em outras áreas do território brasileiro. O ruim da laninha é que normalmente quando ela se forma, o sul do Brasil fica mais seco no verão e isso será um duro golpe para os produtores rurais daquela região, que já enfrentaram 2 anos de laninha, né? 2021, 2022, enfrentaram inundações no final de 2023, início de 2024, e agora vão se deparar com uma outra laninha, o que causará mais prejuízos ainda para o agronegócio do sul do Brasil, principalmente do Rio Grande do Sul. Moçada, espero que vocês tenham gostado desse encontro. Dê aquela forcinha ao canal Geogênio, compartilhe o vídeo, dê um like. Poxa, deixa um comentário. Toda vez que você deixa um like, o YouTube entende que você gostou do vídeo. Então ele disponibiliza a videoaula para mais pessoas. Eu criei um canal, não foi para ganhar dinheiro não, tá? Que fique bem claro, eu criei um canal para democratizar única e exclusivamente o ensino da geografia. E é dessa forma que eu trabalho com o canal Geogênio. Valeu, moçada! No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!